E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, hoje estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Dessa vez ficaremos em dia com o episódio de Requiem, né? A gente vai falar sobre a jornada do Yoga até o Tártaro, para tirar o Shun lá dentro do Tártaro, né? E se você não tá por dentro de nada, você não sabe por que o Shun tá no Tártaro, o que o Yoga tá fazendo lá, em qual época se passa essa história, dá uma olhada na minha playlist sobre o episódio de Requiem, que eu tenho certeza que depois você vai conseguir sim entender essa história, né? Pessoal, hoje a gente vai cobrir 2 capítulos, tá bom? Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para de vocês que possam ter mais interesse em coisas do universo de Sensei, Cavaleiros do Zodíaco. E se você quiser e puder, dá uma olhada aqui, clique no Seja Membro, né? E você pode me ajudar de maneira direta. A melhor maneira de ajudar o canal é se tornar membro do canal Mundo Seiya. E quem quiser me ajudar de maneira indireta, você tem 2 formas. Você pode comprar os mangás aqui do Amazon, na lista, né, que está aqui embaixo, como a Final Edition, Episódio G, Lost Canvas Gaiden, Time Odyssey, Next Dimension. Você pode comprar as coisas no Amazon ou qualquer outra coisa no Amazon e você me ajuda de maneira indireta. Eu também fiz uma seleção aqui, já que eu percebi que durante a live, conversando com inscritos, que muitos inscritos têm interesse em fazer coleção dos bloquis que estão sendo vendidos por uma empresa chinesa. Então eu fiz uma seleção aqui dos melhores preços que eu achei no Mercado Livre para vocês, tá? Então se vocês quiserem comprar os bloquis aqui também, deixei uma seleção aqui na descrição, né? Acho que tem a imagenzinha que o YouTube coloca aí. Então se você quiser pegar os bloquis, né, eu também coloquei aqui embaixo. Pode pegar no Amazon também, que às vezes acha um preço parecido, se vocês quiserem, tá? É uma coleção que eu mesmo vou fazer e vou trazer review aqui para vocês no canal também. Pessoal, sem mais enrolações, vamos lá sobre o capítulo 68, 69 de episódio de Requiem. Vamos lá? Gente, é o seguinte, nós passamos por vários arcos em episódio de e o arco agora é o arco do Yoga, né? Então a reencarnação nova da Saori, a Sal, ela vai até onde está o Yoga, na Sibéria, depois de passar um tempo com o Shiryu, né? E ela encontra o Yoga, né? E ela descobre que o Yoga está numa missão, né? De tirar o Shun do Tártaro, né? E faz tempo que o Yoga está tentando fazer isso, né? E ele mostra para Sal que o mundo está todo despedaçado. As pessoas não conseguem enxergar, mas o mundo está todo despedaçado, sendo segurado pelas correntes, né, do Shun, com o poder de Hades que está lá no Tártaro. Eu sei, parece um pouco maluco, mas eu prometo para vocês que se você assistir a playlist do canal Mundo Seiya, você vai entender um pouco mais, né? Mesmo que você continue achando a história maluca, você vai entender, você não vai ficar tão perdido na história, né? Então, basicamente, gente, nesse momento da história, o Yoga precisa usar a armadura de Aquário, né? E o Yoga está tentando abrir o portão para o Tártaro, né? Para ir para o Tártaro. E nesse momento, o Ikki, que está lá com as armaduras negras, né? Ele está tentando purificar, usando a armadura de Fênix, ele está tentando purificar, entre aspas, tá? A armadura negra de Aquário. Vamos lembrar que todas as armaduras em episódio de Requiem foram apagadas, né, pelo Pontus, né? Então, as armaduras negras agora, sendo transformadas em armaduras de ouro normais, são o único jeito dos personagens vestirem as suas armaduras, né? E o Ikki comenta que vai demorar muito para purificar a armadura. Ele diz que precisa do poder de um grande deus para fazer isso, né? E aí, o que dá a entender nessa parte, gente? Dá a entender que talvez... claro, a gente tem a Athena lá, que ela pode fazer isso, né? Mas, já que o Shun está com o poder de Hades ainda, talvez seja o próprio Shun que ajude a purificar as armaduras, né? Engraçado que quando foi para purificar a armadura de Libra para o Shiryu usar, foi rápido, né? É claro, a Saori estava perto, não vou ser tão chato não. Bom, o Yoga, gente, ele comenta que nesse momento ele está conseguindo usar o poder dele mais, né? Ele já tentou várias vezes abrir esse portão para tirar o Shun lá do mundo dos mortos, mas agora ele está conseguindo, antes ele não conseguia. E o mangá explica que isso é graças ao poder de Athena.
os cavaleiros ficam mais fortes conforme Athena está presente, né? Então, como a Athena está presente, os cavaleiros têm mais poder. Então, o mangá, nesse ponto, está sendo coerente com o que foi falado anteriormente na luta do Shiryu contra Metis, né? Então, o mangá tá mandando bem nesse ponto de ter coerência própria, mesmo que às vezes não tenha coerência para com a história original do Kurumada, tá? Então, gente, o capítulo 68 acaba por aí. Eu fiz vídeo de 2 capítulos, basicamente porque o Okada está fazendo capítulos muito curtos, que rendem pouco. Então, é por conta disso, tá? Bom, o próximo capítulo, gente, continua falando, né, que os cavaleiros têm força graças ao poder de Athena, né? E é falado que agora ele está conseguindo trazer o Shun de volta, a ponto de que ele começa a usar o cosmo dele, um cosmo gigantesco que o Yoga usa para forçar os portões do mundo dos mortos, e ele consegue, gente, começar a abrir o portão, né? Mas, gente, obviamente que não vai ser tão fácil. O portão começa a se abrir e, como o Shun, presta atenção, gente, o Shun fala, ele quer ficar lá, porque se o Shun sair de lá, o mundo vai se despedaçar. Então não sei nem qual que é o plano do Yoga, tá? Porque se o Shun sai, o mundo se despedaça. Então o Shun não quer sair. Então a porta começa a se fechar de novo, né? E o Yoga vai usar o golpe que ele grita aqui, né? Que é o pó de diamante supremo. O que o pó de diamante supremo faz? É um pó de diamante mais forte, tá? Então o Okada geralmente cria golpes novos, mas que não tem nada de novo, é só o golpe antigo com mais poder, tá? Então, tudo bem, né? E aí a gente tem essa cena dramática no final, né? Do Yoga elevando o seu cosmo em um momento muito emocional, né? E dizendo, Shun, olhe para mim, né? Aí dá pra sentir até aquele fanservice do Shun do Yoga, que muita gente gosta de fazer, né? E que o Okada, às vezes, dá a impressão que ele faz esse fanservice do Shun e do Yoga, que foi inventado pela Toei, hein? Que foi inventado lá pela Toei. Não gosto desse fanservice, tá? Mas liberdade do Okada aqui, né? De fazer esse fanservice, né? E como vocês podem ver, o capítulo acaba me parece que o Okada já desenhou um tanto de página e ele tá picando em capítulos sem realmente o capítulo ter um começo, meio e fim direito, tá? É o que me parece, porque o capítulo também já acabou, por isso que eu juntei o vídeo, tá? Então basicamente é isso, a gente tá quase no volume completo e não tivemos uma luta do Yoga ainda. Eu tô com medo, gente, de não ter uma luta do Yoga. Eu queria uma luta do Yoga com algum inimigo, como teve do Ikki, do Seiya e do Shiryu, tá? Então o Yoga é um dos meus favoritos, eu queria que tivesse uma luta dele, mas no momento a gente só tem ele tentando abrir o portão, né? Pode ser que o arco do Yoga e do Shun seja junto, né? Que eles lutem juntos contra algum inimigo que vai aparecer. Mas vamos lá, né? Me falem aqui embaixo o que vocês acham, tá? Eu acho que o episódio de Wrecking vai durar mais uns 5 volumes e aí ele acaba, tá? Acho que não vai... Porque depois do arco do Yoga vai ter o arco do Shun e eu acredito que depois volta tudo. Os personagens se unem e a gente tem uma batalha final contra o Urano, né? Contra o Urano, que é o vilão final, né? O chefe dos deuses primordiais, né? São os inimigos desse mangá, né? E aí a gente tem mais uma finalização dentro do universo de Sensei. Pessoal, é isso. Um abraço. Tchau, tchau.